Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem importante. Aqui, ó, estamos passando pela praia. Vamos falar sobre um tema que tem sido muito discutido, inclusive entre os nossos assinantes, entre o pessoal que acompanha o nosso conteúdo, que é o uso de AI para montagem de carteira de investimentos. E basicamente, qual que é a aplicabilidade que a gente consegue ter hoje utilizando os principais modelos, principalmente de LLM que a gente tem aqui. Por exemplo, notebook LM, você consegue colocar todos os seus conteúdos lá dentro e utilizar como fonte apenas os conteúdos que você colocou, PDF, vídeo no YouTube e tudo mais. O Claude, ele é muito bom para você fazer tarefas automatizadas no Claude Cowork e também para a parte de produção de textos, conteúdos. O Gemini, ele tem uma aplicabilidade muito boa para fazer código, para pegar coisas na internet também por conta das licenças que o possui. Enfim, a gente tem várias ferramentas e grande parte delas o pessoal tem uma dificuldade de entender como usar para suas próprias atividades. E aí o que eu acho interessante? Você pegar um modelo desses. Eu começaria pelo Claude. Eu acho que é um dos modelos que tem mais custos-benefícios, apesar de eu usar o Gemini. Eu usaria uma só e começaria a aprofundar com perguntas e questionamentos para a ferramenta, seja qual for o assunto. Inclusive para aprender a usar a própria ferramenta. Você manda lá, como é que eu posso usar você da melhor forma possível para construir minha carteira de investimentos. Aí ela vai te trazer uma resposta. Aí agora, essa resposta, a gente tem as respostas mais profundas e as respostas mais rápidas. Aí depende muito do teu objetivo. Às vezes, se você quer só apenas um pequeno texto, algo que não tenha muita profundidade, você pode usar o pensamento mais rápido da plataforma. Agora, se você quiser algo mais aprofundado, um detalhe técnico, uma visão como um profissional, aí você tem que usar você tem que usar a ferramenta mais deep ali, usando no caso do Gemini, ele tem um pensamento profundo ali, um raciocínio mais elaborado e a resposta acaba demorando um pouco mais. O grande ponto aqui, pessoal, é como a gente utiliza a nosso favor a ferramenta que vai nos ensinar, inclusive, a usá-la. E olha que a prática, claro, vai ser sempre o melhor caminho de todos. E com relação à nossa montagem de carteira, utilizar a ferramenta para melhorar os seus investimentos, aí eu tenho algumas ressalvas, porque eu vejo ainda várias limitações, tá? E dependendo do que você pede para ela parece que te traz uma resposta muito convincente. E aqui que tá para mim o grande problema, a grande dificuldade que vai precisar ser vencida ao longo do tempo. Mas quando você é um profissional, você tem uma avaliação muito mais aprofundada e complexa sobre o tema. Só que quando você não é, qualquer resposta que vier, que tenha uma perfumaria, uma forma de falar bonita, vai parecer extremamente perfeita aquela resposta, e aí vai virar a verdade. E esse para mim é o grande ponto hoje que grande parte dos profissionais não tem essa noção, porque não tem usado a ferramenta como, por exemplo, eu tenho usado, né? Dos profissionais de outras áreas para saber sobre áreas que esses profissionais não entendem, sabe? E aí que tá eu acho que tá o grande avanço da nossa discussão. Se você quiser saber sobre investimentos, talvez você entenda bastante sobre isso. E aí, beleza, você vai usar a ferramenta para te trazer uma resposta mais profunda, só que você vai ter senso crítico para poder questionar aquela ferramenta se ela estiver errando. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma situação análoga a essa. Vamos supor que você queira aprender a investir e aprender a montar a melhor carteira para você, para o seu perfil, usando uma fronteira super eficiente para isso.
utilizando Markowitz e tudo mais, distribuindo seu patrimônio em classes de ativos e tudo mais. A resposta que a plataforma te der, ela vai... você vai falar, beleza, tá ótimo, tá muito bem respondido, porque muitas vezes você não vai ter o senso crítico de questionar se aquilo tá certo ou errado. E na verdade a situação análoga ela nem veio, ela vai vir agora. Eu dei o exemplo primeiro e agora eu vou fazer a analogia. Se você perguntar pro GPT sobre algo relacionado à medicina, sobre algum procedimento cirúrgico, sobre alguma coisa mirabolante, sobre a sua saúde, qualquer resposta se você não for um médico especialista naquele assunto, qualquer resposta que a IA te der, você vai aceitar. Porque você não tem profundidade e nem embasamento técnico, não estudou para aquilo, para questionar se aquilo está certo. E assim, as ferramentas elas têm substituído alguns profissionais para muitas pessoas, só que essa substituição não necessariamente ela é da melhor forma possível, tá? Você não tem necessariamente a melhor resposta possível. E isso porque a ferramenta ela vai te dar uma resposta que muitas vezes você não tem como questioná-la. E aí por isso que você precisa entender a fonte. Saber usar a ferramenta é pedir para que a ferramenta também te traga fontes confiáveis, tá? E para a gente chegar no assunto central desse vídeo, como utilizar para os nossos investimentos? Tem várias formas, tá? Principalmente para quem está começando. Mas primeiro é você avaliar um investimento com base em alguma alocação macro, né? Investimentos específicos com base em alocação macro. E perguntar com profundidade sobre algum ativo em específico, até você destrinchar. Por exemplo, como é que está a situação da Apple hoje, da Meta, da Alphabet? Como é que essas ferramentas, como é que essas empresas elas são vistas pela ferramenta? E questionar se aquela tese faz sentido com base no seu perfil de investidor, também é um questionamento importante. Então a utilização da AI hoje ela vai passar muito por fazer perguntas certas, questionamentos com base em dúvidas que você tem sobre aquilo que você quer desenvolver mesmo. Tá? Isso aqui é um vídeo não tão técnico, mas primordial do ponto de vista da forma que você enxerga as coisas, sabe? Se você entender como você utiliza perguntas certas, você vai provavelmente tirar o melhor que a ferramenta pode te trazer. Se você quiser aprofundar uma tese, ela vai conseguir te ajudar a aprofundar uma tese. Se você fornecer bons documentos para ela, ela vai conseguir, em cima dos documentos, dar uma resposta ainda melhor. Porque imagina que ela faz uma varredura na internet e pega a melhor resposta que ela achou diante da sua pergunta. Só que existem várias respostas boas e ruins na internet. Então, se você fornece documento, se você fornece coisas específicas para ela, te ajudar a responder facilita muito, tá? Então a utilização de AI nas construções de portfólio, elas têm sido adotadas. Modelos matemáticos que elas são capazes de fazer são absurdamente profundos, e dados estatísticos, prognósticos, organizações mentais, organizações de padrões, isso tudo vai ajudar a gente a conseguir tirar melhores respostas das coisas que buscamos. E as IAs elas vêm principalmente nesse momento para tirar o peso, as dificuldades de processos muito manuais. Por exemplo, um advogado que precisa ler 1000 páginas, às vezes ele vai precisar ler realmente as 1000 páginas, mas para ele lembrar do que está nas 1000 páginas, para ele destacar coisas importantes, para ele fazer resumos, provavelmente esses caras vão usar AI para isso, né? Então, de modo geral, é isso, pessoal. Eu pretendo trazer vídeos mais práticos da utilização da AI, se assim vocês quiserem. Então, deixem aqui nos comentários se vocês buscam esse tipo de informação
que eu sou adepto também da visualização da coisa, então acho que na prática vai fazer bastante sentido. Beleza? Tamo junto, um grande abraço. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você é maluco, se inscreve, ative as notificações e gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, grande abraço. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela pra vocês continuarem me acompanhando.